Conforme o Reels que eu publiquei no meu Instagram na segunda-feira, o governo canadense está planejando fazer mudanças no PGWP, ou seja, mudanças em quem terá direito a aplicar para o visto de trabalho pós-graduação aqui no Canadá. E além de impactar quem ainda vem para o país como estudante, o grande problema é que isso pode impactar quem já está aqui estudando. Mas calma lá, porque eu vou te explicar exatamente tudo o que está acontecendo. Então, antes de se desesperar, saiba que você está no canal Mete Gasola, o canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. E respondendo a pedidos, e também pelo tema do vídeo, do meu lado aqui eu tenho o Brian, um esqueleto que o Alfredo, o cara que eu tô na casa aqui, tem como colega de apartamento. Não sei porquê, mas ele está aqui comigo. Então vamos lá, o que está acontecendo? O governo canadense, mais especificamente o Ministério de Imigração, enviou 8 perguntas para vários colleges e universidades aqui no país, colleges e universidades que têm contatos diretos com as províncias em que eles estão situados, para entender certos pontos do PGWP, aquele visto de trabalho que o estudante tem direito a aplicar ao se formar em certas instituições aqui do país. E aí, com essas perguntas, fica muito claro a gente entender que o Canadá está planejando efetuar algumas mudanças e basicamente deixar a ter direito a aplicar ao PGWP apenas alguns estudantes de algumas áreas e não todo mundo que tiver nas instituições que antes poderiam aplicar sem problemas. Então é isso que a gente vai entender aqui. Primeiro de tudo, por que o governo canadense quer fazer essas mudanças? Vamos lá. Ele quer alinhar os estudantes que venham para o país com as áreas em demanda do país. Qual que é a explicação mais tranquila para a gente entender isso? Vamos lá. Se está faltando gente na área X, Y e Z, é muito melhor para o Canadá que quem venha estudar no país estude uma das áreas, X, Y ou Z, e não a área W, que não está em demanda no país, apenas por estudar. Então o governo canadense começou a pensar, se essa pessoa vem estudar uma área que não está em demanda, não tem por que ela ter um visto de trabalho depois disso, porque a gente não precisa desse trabalhador aqui. A gente precisa dos trabalhadores do XYZ, das áreas em demanda. Então, a pessoa que estuda alguma coisa que não está em demanda no país é porque ela quis vir para cá melhorar o seu nível de educação, mas não necessariamente vai ficar no nosso país trabalhando e nem vai ser um residente permanente do nosso país, porque a gente simplesmente não precisa desta pessoa. Então a pessoa vem para cá para estudar algo que não vai dar o PGWP é porque ela quer estudar realmente ser estudante desta área e depois ela vai voltar para o país dela. Como a gente sabe que todo o processo de aplicação de visto de estudante, a gente tem que dizer que a pessoa vai estudar e depois vai voltar para o país de origem, ok? Não vai ficar por aqui. Então essa é a primeira coisa, porque o Canadá quer que pessoas que fiquem aqui no país sejam para ocupar funções que estão em demanda. Que funções são essas? Bom, nas perguntas que já a gente vai ver que o Canadá está fazendo para as instituições, fica claro que eles ainda não têm ideia, mas eles estão dizendo que principalmente serão as funções em demanda das 6 categorias específicas de imigração do Express Entry, que na verdade são 5, porque uma delas é francês. Já eu explico sobre isso. Então, dentro dessas 5 categorias específicas, nós temos aí 82 funções em demanda do país. O Canadá diz que principalmente ele vai focar nestas funções, ok? Então a gente já tem uma ideia de quais funções serão, porém, a gente ainda não sabe confirmado quais vão ser e nem se essas mudanças vão acontecer, beleza? Não se assuste quanto a isso. Mas possivelmente vai acontecer, então é bom ficar ligado. Agora vamos lá. Se essas são as categorias específicas que ele quer, essas funções das categorias específicas de imigração, novamente eu repito, a gente está vendo aí que o Canadá está fazendo filtros cada vez menores para quem vai vir para cá. Às vezes, você que está me assistindo aqui está pesquisando sobre Canadá faz mais de um ano e ainda não tomou a sua decisão. Se você está assistindo esse vídeo e você está pesquisando sobre Canadá há mais de 2 anos,
Aí, meu amigo, você é o cara que está perdendo tempo, porque eu já falei assim que saiu essas categorias específicas, isso foi no ano passado, faz um ano que eu estou falando sobre isso, que muitas pessoas que estão me assistindo aqui talvez consigam a residência permanente sem nem ter que passar por estudo aqui, beleza? Então eu repito, isso é consultor regulamentado de imigração que me passa as informações. Se você tem formação superior, tem no mínimo 1 ano de trabalho qualificado no Brasil, o ideal é que sejam 3 anos, e você tem menos de 40 anos de idade e tá com o inglês ali mais ou menos intermediário já, cara, não fica ficando vendo videozinho de YouTube, vendo o que eu vou fazer, o que será que eu vou fazer, porque o Canadá tá mudando cada vez mais e você vai acabar ficando de fora porque não tomou uma atitude. Então, novamente, eu vou indicar aqui a minha chamada de direcionamento. Você vai ter o seu perfil analisado por consultor, depois a gente faz uma chamada de direcionamento, traça as suas possibilidades e pronto, você segue com a estratégia que a gente definir para você. Você está perdendo tempo se você está vendo informação de Canadá há mais de 1 ano aí e ainda não tomou uma atitude. Daqui a pouco muda tudo e você perdeu. Assim como muita gente perdeu, ok? Já as oportunidades. Então vamos lá. Dito isso, qual vai ser o impacto nos estudantes se de fato isso acontecer? Vamos lá. O primeiro impacto é nos estudantes que ainda vão vir. Porque, claro, obviamente agora os estudantes que vierem para cá, que não seja só para estudar e voltar para os seus países, ou seja, o estudante que vem para cá porque quer ficar no país, ele vai ter que decidir por uma área que esteja em demanda, vai ter que estudar uma área que esteja em demanda. Então acabou aquilo de fazer a decisão por curso genérico, por outros fatores que não sejam quais as demandas do Canadá. Eu vou ter que estudar uma área dessas. Agora, o outro impacto, e esse é o que mais está causando polêmica, né? Porque deu a entender nas perguntas que o governo fez para as instituições, que ele está considerando aplicar essas mudanças de imediato, inclusive para estudantes que estão no Canadá estudando já. Então, o que isso significa? Que se de fato o Canadá fizer isso, polêmica, mas os estudantes que estão estudando e não estão numa área em demanda podem perder o direito a aplicar ao PGWP. E aí essas pessoas vão ter que, tomar uma decisão do que elas farão na vida, ok? Então vamos lá, se este é o seu caso, se você está estudando no Canadá e não é em área em demanda, é muito simples, ok? Canadá. Áreas em demanda no Canadá. Áreas em demanda, categoria específica. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal com essas áreas, ok? Então, é só ver lá no vídeo, categoria específica, tem na descrição lá, o link para o governo canadense, tem lá todas as funções. Se você não está nessas funções, sugiro que você comece também a tomar uma atitude, ok? Pesquise, procure ajuda profissional para a gente já começar a olhar outros caminhos aí para você, porque pode dar ruim. Não estou dizendo que vai dar ruim, mas pode dar ruim, ok? Então, entre em contato, beleza? Não pergunta aí, como é que faz? Tá aí, na descrição do vídeo tem lá os meios de contato, como que você faz para marcar comigo, beleza? Vamos lá. Quais são os pontos negativos dessa mudança? Primeiro ponto negativo dessa mudança é justamente esse que eu acabei de falar, afeta quem já está aqui. Pô, a pessoa investiu milhares de dólares num curso, mas novamente, essa pessoa talvez só fez esse curso para poder imigrar. Então também não dá para ficar reclamando muito aí, né? Você sabe que a decisão que você tomou não foi porque você realmente queria estudar isso que você decidiu estudar. Então, baseado nisso, vai afetar. E aí são milhares de dólares, jogados fora. E isso é muita sacanagem. Se quiser saber a minha opinião, isso é muita sacanagem do governo. Eu acredito que não vai acontecer, mas a gente não consegue, não dá para duvidar nada aí desse governo que está no Canadá agora. Então, eles podem fazer isso e aí vai ser um terror, Vai ter muita problema, muito mais do que aquela vez que eles cortaram o PGWP de estudantes que estavam aqui já, ok? Aqui no Quebec, por exemplo. Então, vai dar o que falar, vai ser polêmico. Eu não acredito que vão fazer isso, beleza? Mas pode acontecer, então isso é um baita ponto negativo nessa questão. E também, outro ponto negativo para quem está se planejando vir para o Canadá é que acabou com aquela coisa de falar, eu quero fazer o mais barato. Isso não vai ser mais critério de definição do que você vai vir estudar no Canadá. Eu, por exemplo, ajudei muita gente na época que dava, quando estava sem esses filtros todos. Ainda bem que teve pessoas que seguiram o que eu falei e vieram para cá e hoje estão em PGWP. Inclusive já tem gente com residência permanente que aí sim, aí me abriram e falaram, Matt, eu quero o mais barato. E aí a gente veio pelo caminho do mais barato, mas que dá certo, que deu certo, Agora acabou isso, beleza? Então não existe mais, eu quero o mais barato. Não existe. Agora vai ter que ser focado nas áreas em demanda para seguir o caminho de ser um trabalhador no Canadá e ser residente permanente, beleza?
Vamos lá, pontos positivos. Bom, o primeiro ponto positivo é que traz realmente quem de fato quer trabalhar no país e seguir o que está em demanda do país e pessoas mais alinhadas com o que o país precisa. Isso é um ponto positivo para o estudante, sim, para o estudante. Por quê? Porque significa que ao se formar você vai ter trabalho, porque esta área é uma área em demanda. Então você não vai se formar num curso mais barato, genérico e correr risco de ficar sem emprego. Porque às vezes você não é tão bom qualificado no seu currículo. Então, o que acontece? Você fazendo um curso destinado às áreas em demanda com o PGWP significa que você vai ter trabalho. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é justamente acabar com o mais barato, né? Porque aí as pessoas vão tomar uma decisão e vão levar talvez mais a sério o investimento. De, estou investindo isso para essa área em demanda, então eu vou seguir o meu caminho para a residência permanente. Então isso molda, né? O estudante que vem para cá, né? Molda a mentalidade dele ao chegar aqui. Beleza? Porque ele não está estudando um curso genérico cheio de gente genérica neste curso. Ele está estudando o que realmente importa e o que realmente ele quis estudar. E, claro, temos mais um ponto positivo, e que esse é gigante, é do próprio desenvolvimento do país. Ou seja, o país vai melhorar. Por quê? Porque não vai ter um monte de gente que a gente está vendo acontecer, principalmente uma nacionalidade que vem para cá e aí faz curso genérico, mais baratinho e não consegue emprego e dá problema na sociedade. Então, fazendo isso, focando que só possa ficar quem tem visto de trabalho e quem vai estar em área de demanda, significa que vai diminuir a questão do desemprego e vai facilitar no crescimento econômico do país, porque vai ter mais gente qualificada nas áreas que estão em demanda. Então isso é um baita ponto positivo para o futuro do país. Por isso, se você já está no Canadá ou se você está planejando vir para cá, significa que vai ser melhor, vai melhorar o país como um todo e não piorar. Beleza? Então esse é um ponto muito importante. Quando serão implementadas essas mudanças? Não sabemos ainda, o Canadá não falou. Novamente, o que o Canadá fez foi mandar 8 perguntas para instituições de ensino que estão ligadas diretamente às demandas da província onde elas estão inseridas, para a gente entender o que pode acontecer essas mudanças, beleza? Eu separei aqui rapidamente essas 8 perguntas só para você entender. A primeira pergunta que o Canadá fez é: quais as ocupações que você acha que devem ser incluídas no PGWP? Então ele perguntou isso também, ok? Aí na sua província, aí na sua instituição, quais são as áreas que você considera importantes que deva se manter PGWP? Beleza? Então essa foi a primeira pergunta. A segunda, isenções. Ok, mesmo que pessoas estejam estudando alguma coisa que não seja nessa área, quais são as áreas que você acha que tem que ter isenção? Ou seja, não vai perder o direito a PGWP mesmo não estando nas áreas em demanda. E aqui o foco dele, né, é que sejam talvez, por exemplo, mestrados e doutorados. Novamente, se você quer vir estudar aqui, você tem formação superior, hoje em dia o melhor é mestrado, beleza? E também dentro dessas isenções, talvez o francês. O governo, se a pessoa faz o curso em francês, talvez siga com o PGWP. Então é isso que a gente entende dessa pergunta. A próxima. Os estudantes internacionais, eles deverão demonstrar uma oferta de emprego ao se formar para receber o PGWP? É uma pergunta que o Canadá está fazendo. Se é uma pergunta, pode ser que aconteça. Pode ser que quando você se forme, você tenha que ter um empregador já esteja trabalhando para o empregador falar, fulano está trabalhando aqui, pode dar o PGWP para ele. Hoje em dia isso não precisa, apenas para cônjuge, ok? Para o estudante não precisa. Talvez possa acontecer. Quarta pergunta, outros critérios. Vocês acham que tem que ter outros critérios de elegibilidade? Por exemplo, fazer um novo teste de proficiência do idioma para daí, sim, entregar o PGWP? Isso aqui é muito interessante. Pode ser que o Canadá faça com que a pessoa termine o college e tenha que apresentar um novo teste de proficiência do idioma para ver se essa pessoa tá legal do idioma, seja inglês, seja francês, para entrar no mercado de trabalho. Isso aqui tira aquela galera que vem para college novamente, aqueles college muito baratinho, que fazem umas mutretas aí, que não precisa de provar idioma e que dentro do próprio college não é muito cobrado esses idiomas aí. A gente sabe que tem essas mutretas. E aí a pessoa se forma só tendo documento, mas não consegue se comunicar no idioma, não consegue trabalho. Isso é problema para o Canadá. Então talvez tenha que apresentar para poder pegar o PGWP. Então vai acabar com esses golpes de algumas instituições de ensino aí. Vamos lá. Qual que é a outra pergunta que ele fez? Qual é a opinião, né? Então ele perguntou para as instituições da gente aplicar isso baseado no mercado de trabalho para todos os graduados deste ano
em vez de isentar quem já está no Canadá. Ou seja, aqui é aquela questão, o que vocês acham da gente simplesmente colocar essa regra, mesmo para quem está estudando no país? Se a instituição responder, eu acho legal, eu pessoalmente vou lá, sei lá, não vou discurso de ódio aqui no canal, mas vou dar-lhe uma rasteira nessa galera que responder que sim. Mas vamos lá. Outra pergunta, revisão de ocupações. Com que frequência essa lista de ocupações em demanda deve ser revisada? Então ele está perguntando, a gente define isso para um prazo de 1 ano, para 2 anos, quando que a gente revisa isso? Pergunta 7, retenção de talentos. As mudanças propostas no PGWP alinham-se com os perfis de candidatos que você gostaria de ter na sua instituição e uma vez, né, na instituição como mercado de trabalho para a província? Então isso eles falam também. E aí a pergunta número 8 é o caminho para a residência permanente. Se eles têm noção, se eles têm conhecimento, se o programa oferece um caminho viável para a residência permanente para os graduados internacionais com as ofertas nesses setores chaves. Então, se eles têm conhecimento, essa pessoa, quando ela receber o PGWPDL e trabalhar nessa função, você tem conhecimento de caminhos que ela pode seguir na sua província para que ela seja um residente permanente? Então, essas foram as 8 perguntas que o Canadá fez para as instituições, indicando que haverão mudanças no PGWP. Por isso, temos que ficar sempre de olho. E, novamente, se você não tomar uma atitude, cada vez mais você está perdendo tempo. Pega os meus vídeos aí, pode botar um vídeo de 2 anos atrás aí eu falando, olha, essa aqui é a oportunidade. Teve muita gente que aproveitou. Talvez você estava aqui, assistiu esse vídeo e não aproveitou. E aí você perdeu a chance, porque às vezes a sua área, ou você não tem a condição financeira suficiente para vir para uma área agora que o Canadá está filtrando. E aí você realmente perdeu a sua chance de Canadá, ok? Então, novamente, ainda mais se você tiver o perfil que eu te falei, entre em contato, vai ser a melhor coisa que você faz para você. Você vai parar de perder tempo e vai logo definir a sua vida. Se tem chance de vir para cá ou não. Acabou, é isso. Aí você define a sua vida. Se não tiver chance, se a gente falar, cara, não tem chance para você, pro seu perfil, vida que segue. Vira a página Canadá, vai começar a procurar outro país. Mas se tiver, a gente vai te entregar de mão beijada as estratégias. Cara, faz isso, segue isso. Novamente, tem consultor regulamentado, tem eu que sou Student Advisor, vou fazer o seu direcionamento para cá. E não é só para estudo, né? Se você tiver chance de visto de trabalho direto, o consultor vai falar isso. Se você tiver residência permanente, também direta, a gente vai te falar isso. E depois você ainda vai ter um acompanhamento, um apoio pelo WhatsApp para ir seguindo essas estratégias, ok? Então, não perca tempo. E, claro, se inscreva no canal se você não é inscrito para ficar ligado nessas mudanças. Porque se isso aqui acontecer de fato, assim que acontecer, eu venho aqui anunciar. Não só aqui, mas também no meu Instagram. Portanto, me siga no Instagram. O Matt Gasol. Não sei se é aqui ou aqui, em algum lugar aí tá o meu Instagram. Me segue lá no Instagram. Beleza? E se quiser saber mais informações sobre Canadá, tenha certeza de assistir os vídeos sugeridos aqui do canal. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.